Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui nesse canal para dar continuidade à série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui nesse canal, sempre puxando para o lado da sociologia, da antropologia, da investigação histórica, da filosofia e ciência políticas, todas elas sempre amparadas pela pesquisa acadêmica, ensaística e também da ficção. E eu também comento algumas obras da sétima arte, né, do cinema, que me cai muito bem, porque o cinema transforma a ficção muito mais. Para mim, a realidade ela é muito mais inverossímil que a ficção. E o cinema tem um papel primordial no seu audiovisual para transformar tantas histórias que nos chega de uma forma mais palatável, de uma forma mais lúdica. E é exatamente o que eu quero falar hoje. Quero falar do filme This is England, traduzido como Isto é Inglaterra, mas a gente sempre chama de This is England, dirigido por Shane Meadows, o diretor britânico, né? Um filme de 2006, estrelado pelo Thomas Turgoose, e o filme no final faz uma homenagem à mãe do Thomas Turgoose, a Sharon Turgoose, que faleceu, né? O Thomas Turgoose é um ator muito promissor britânico, né? Ele nasceu em 1992 e estrelou o filme de 2006 e depois a série, o filme teve uma continuidade numa série de televisão que é o This is England 86, né? O This is England 86, e o Thomas Turgoose participou dessa série. Depois teve o This is England 88, e o This is England 90, o 90, né, dos anos 90. Então o filme abarca, o This is England de 2006, abarca o período de 1983, que fala dos skinheads, né, já vou falar sobre esse tema, 1983. E a série passa mais para o final dos anos 80 e a última temporada para o início dos anos 90. Mas hoje eu vou comentar apenas o filme, não vou falar da série, né? Bom, o filme retrata a trajetória dos skinheads ingleses já num período mais tardio, porque o ano primordial é de 1969 dos skinheads ingleses. Então ele vai abarcar o período que o National Front, aquele partido de extrema-direita, começou a cooptar alguns skinheads e transformou a cultura skinhead e o movimento skinhead num movimento, a cultura que tem vários movimentos, né? Um movimento atrelado à cultura skinhead, ligada ao neonazismo, que vai ser depois a fama dos skinheads, vai ser essa fama de neonazistas por conta disso, né? Bom, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu escrevi um livro sobre os skinheads do Brasil, sobre os skinheads, sobretudo daqui de São Paulo, dos carecas do subúrbio, carecas do ABC. Depois eu estudei o grupo GSB, né, o grupo separatista branco, que era o grupo dos White Power em 1992 aqui em São Paulo. Então eu escrevi esse livro chamado Cadarços Brancos, Entre o Sonho e a Barbárie. Esse livro teve 3 edições, essa é a terceira edição, a terceira edição é a definitiva, e eu analiso então toda essa trajetória dos carecas, dos skinheads e dos punks também, que não tem como falar sobre os skinheads sem falar dos punks, aqui de São Paulo, indo dos anos 80 basicamente até o início dos anos 2000. E eu fiz as últimas pesquisas, os últimos capítulos, a terceira edição ela é ampliada, eu fiz em 2020. Essa terceira edição foi lançada em 2020 com alterações e, como eu falo, da Misanthropic Division, do Impacto Hooligan e de outros grupos aí também. Falo dos tradicionais, do Espírito de 69 e dos skinheads antifascistas, dos Rash, os vermelhos anarquistas, né, Red and Anarchists, que todos eles estão num movimento, e alguns movimentos até movimento anti-homofobia também, que são os movimentos mais atualizados. Eu não adentrei muito nesses movimentos mais atualizados, eu explico mais os carecas tradicionais mesmo, os carecas do subúrbio, e eu faço um registro das pessoas que participaram. Tem crônica, no livro tem crônicas, né? As pessoas que participaram desses movimentos. Tem até uma parte ilustrada aqui no livro,
trago ilustrações. Na época do senhor Anésio de Lara Campos Júnior, né, que era o meio-irmão do Eduardo Suplicy, que encabeçou um movimento integralista, né, aqui no Brasil. Bom, e é isso aí. Mas, na verdade, eu vou deixar então o link do meu blog, que se chama pelorevés.blogspot.com. Esse link do meu blog tem o PDF do Cadarços Brancos para vocês baixarem lá, caso vocês queiram saber mais sobre os skinheads brasileiros, né? Eu disponibilizei o livro em PDF, formatado, editado, diagramado em PDF, de fácil conversão para EPUB, para ler no Kindle também. Eu deixei disponibilizado no meu blog, que eu vou deixar o link para vocês baixarem aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Bom, mas vamos adentrar então ao tema de hoje. O filme This is England. O jovem garoto Shaun, que é interpretado pelo Thomas Turgoose, ele é um garoto de 12, 13 anos mais ou menos, e ele está num período muito complicado da sua vida, o período que ele acabou de estar saindo da puberdade, é um período de grandes transformações na vida do jovem e tudo mais, e aí ele perdeu seu pai na Guerra das Malvinas. A Guerra das Malvinas foi a guerra entre a Inglaterra, da Margaret Thatcher, contra a Argentina em 1982. Na série mostra na série de 86 mostra o gol de la mano de Dios do Diego Maradona, mostra na série esse gol, né? Mas não mostra no filme. O filme se passa antes da Copa, né? E em 1983, então, ele vai para a escola e ele é um garoto meio isolado na escola, que sofre algumas dificuldades. A mãe dele é uma mãe solteira, não é mãe solteira, mas é viúva, né? Ele sente muita falta do pai e tal. E um jovem garoto faz o que está vestido parecido com uma vestimenta dos mods, que eram os modernists, que também é um grupo precursor dos skinheads. Tá com aquele chapéu terno, né? Ele faz uma piada com o pai sobre a morte do pai do Shaun. E o Shaun fica nervoso e parte para cima dele, né? E aí briga na escola, e aí ele é castigado na escola. Naquela época ainda os alunos apanhavam na escola. Aí mostra o diretor batendo no garoto e depois dá a entender que ele vai bater no Shaun também. Ele é um garoto sonhador, inteligente e meio sem perspectiva na vida, né? Bom, então o jovem Shaun, ele é um adolescente meio outsider, né? Sem conseguir se encaixar em nenhum grupo, em nenhuma instituição. Ele passa por vários problemas e confusões, até que um dia ele está voltando da escola e ele encontra um grupo de skinheads. Esse grupo é liderado pelo Woody. Woody aparenta ser um pouco mais velho do que o Shaun, aparenta ter no máximo uns 20 anos mais ou menos também, não chega a ser tão maduro também, e ele é líder de um grupo de skinheads. Lá tem o Milky é um jamaicano negro, né, um garoto mais ou menos mestiço, mas negro, né, que ele curte ska e rocksteady. Eles são um grupo dos que lembra muito dos skinheads tradicionais apolíticos, que eram os skinheads antes da chegada dos movimentos políticos, seja à esquerda ou à direita, que eram aqueles que seguiam o espírito de 1969, que escutavam essas músicas, sobretudo as músicas do Laurel Aitken, Laurel Aitken era um cantor que fez uma música chamada Skinheads, que ganhou esse nome muito popular na mídia por conta dessa música, mas em compensação a violência já existia entre eles, né? A violência já era presente no grupo, mesmo eles não sendo pendendo para nenhum movimento político. E ele rapidamente fica deslumbrado com tudo aquilo. E aí ele pede para sua mãe para ela comprar as botas Doc Martens, né? Ele vai numa loja lá, ele quer comprar as botas Doc Martens. Ele também se envolveu em confusão com a loja de um paquistanês, né? Um paquistanês, naquela época, muitos imigrantes do Paquistão e da Índia iam para a Inglaterra por melhores condições.
a Índia, que era colônia, já foi colônia da Inglaterra, né? E tinha muitos paquistaneses lá em Londres, Liverpool, principalmente no East End de Londres, né? Na parte mais leste de Londres, tinha muito imigrante, eram bairros fabris, bairros operários. E ele vive num bairro notoriamente fabril, né? E ele pede para a mãe dele comprar as botas Doc Martens. O Woody presenteia ele com uma camisa típica que os skinheads usam, que ele vai usar com um suspensório por cima, né? E a jovem Lou, né? A Lou, ela ela raspa o cabelo do Shawn e ele fica um mini skinheadzinho, assim. E pro grupo é curioso ter um jovem como ele, assim, né? Me lembrou muito do filme Romper Stomper, que tinha o Bubs, que era um jovem, era um garoto também, né? Que andava com aquela gangue de skinhead, filme australiano estrelado pelo Russell Crowe, chamado Romper Stomper, né? Quem sabe um dia eu faço um vídeo também sobre esse filme, um filme cult australiano muito bom também. Então o Shawn ele é aceito no grupo, a mãe dele fica brava porque rasparam a cabeça dele e ela vai falar, vai tirar satisfação com ele, para saber se eles estão levando o filho dela para o mau caminho ou não. Mal sabe ela no que tudo aquilo vai se virar, vai se desdobrar, né? E aí eles conseguem falar, não, ele é nosso amigo e tal, e ela briga com a Lou, falando que não era para ela ter raspado o cabelo dele, mas ela acaba aceitando, deixando que ele participe do grupo dos skinheads, né? Tem um filme muito curioso também que mostra jovens desajustados, desequilibrados, né? Beirando a criminalidade, que se passa na Inglaterra, acho que é britânico também, chamado Made in Britain, com o Tim Roth. O Tim Roth era jovem ainda, é um filme dos anos 80 que também retrata esse período. Nesse período dos anos 80 e principalmente no início dos anos 90, uma explosão de filmes retratando sobre os skinheads vai aparecer, né? Vários filmes surgiram nessa época, né? Então, o jovem Shawn então tá andando com esse grupo de skinheads. Até que um belo dia eles aprontam, invadem casas abandonadas, quebram as coisas das casas abandonadas. E a violência já estava presente entre eles. Mas eles não tinham nenhuma orientação política, doutrinária, dogmática. Até que, no momento, um skinhead das antigas, bem mais velho do que os outros, que já aparenta ter uns 30 anos mais ou menos, chamado Combo, e seu amigo Banjo, Combo e Banjo, ele chega e faz uma surpresa para eles lá. Ele entra, ele revisita o grupo que ele pertencia, que era o grupo do Woody. Quando ele saiu, a liderança do grupo passou a ser para o Woody, porque ele saiu porque ele foi preso. Ele ficou 3 anos numa penitenciária. E o Woody deve muito a ele, porque quando ele foi preso, na confusão que eles tinham se metido, ele não delatou o Woody. E o Woody acabou não sendo preso. Então o Woody tem uma dívida muito grande com ele, assim, para com ele. Só que ele volta meio transformado da prisão. Ele não é mais o mesmo, né, do que ele era antes dele ter preso, né? O Banjo era o companheiro dele na prisão. E eles voltam com um visual muito mais agressivo, cheio de tatuagens, com corpo estimulado de esportes, de academia. Eles voltam muito mais agressivos do que aquele grupo mais inocente de skinheads que apenas queriam curtir a vida, né? Já vou falando que esse vídeo contém spoiler, eu vou falar o final do filme, então se vocês querem assistir o filme e que eu não fale spoilers, venha ver esse vídeo depois de assistir o filme. Não tem completo no YouTube o filme, né? Bom, e aí o Combo começa a falar de um episódio que ele teve, um contratempo que ele teve na prisão com um presidiário negro. E ele começa a retratar esse episódio de uma forma racista. Ele começa a falar mal do negro de uma forma bem racista. E o Milk, que é até um trocadilho, Milk, leitinho, né? Ele é negro, eles chamam ele de Milk, Milk é leite, Milk, leitinho, né? Que seria, e o leite é branco, né? É até uma contradição. Chamam ele de Milk e ele é negro, jamaicano, né?
E ele fica muito incomodado com essa retratação que o Combo faz daquele presidiário que ele teve um contratempo na cadeia, né? E pelo fato dele ser negro. E aí ele fica muito incomodado e o Woody também fica incomodado com isso. E aí o Combo, ele demonstra ser uma pessoa violenta a todo tempo, a toda hora. Só que ele vai cativando e conquistando com aquele comportamento violento e agressivo os demais skinheads que vê nele um outro tipo de liderança. Uma liderança mais temerária, né? O Maquiavel falava, né? É melhor você ser temido do que você ser amado. E ele é bem tipo isso. Ele consegue impor medo aos demais membros da gangue, né? Bom, o jovem Shawn tem uma experiência amorosa com a Smell, e essa Smell ela tem esse nome porque é um trocadilho de Michelle. O nome dela verdadeiro é Michelle, mas Michelle, né? Michelle, mas chamam ela de Smell. E ela dá um beijo nele, então ele descobre o amor, e ela é bem mais velha que ele, até bem mais alta, ele tem 12, 13 anos só, né? Então fica até meio discrepante, assim, mas é bem legal, bem interessante. Faz a gente lembrar da nossa pré-adolescência, do primeiro beijo. É uma parte bem legal do filme, assim, né? E então, o Combo, que é esse skinhead mais velho que saiu da prisão, ele já tá com algumas ideias xenófobas. Tem uma cena muito icônica que ele pergunta pro Milk, que é o jamaicano, se ele se considerava britânico, inglês ou jamaicano. Ele chegou para ele, e aí você, cara, você se considera britânico ou jamaicano? Só que ele faz de uma forma ofensiva, intimidadora, e aí o, o Milk fica meio sem graça, percebendo que ele está numa enrascada dele falar que ele se considera jamaicano, né? Ele responde, inglês, me considero inglês. E aí ele fala, é isso aí, precisamos de homens orgulhosos dessa nação e tudo mais. Até que ele tem um desentendimento com o Woody, mesmo o Woody devendo praticamente a vida dele ao Combo. E o Combo então faz uma pergunta. Quem quer continuar comigo e seguir em pró-Inglaterra, pró-pátria e tudo mais, que fique aqui, e quem não quiser que levante e vá embora. Então o Woody, ele levanta e vai embora, a Lou, que é namorada do Woody, ela levanta e vai embora também, e o Milk levanta e vai embora. Então ficam poucos, apenas 3 saíram, né? E o restante do grupo fica com o Combo. E aí eles começam a fazer várias arruaças com conotações racistas por toda Londres, né? O, o jovem Shawn tem um desentendimento com o Combo, porque o Combo faz um discurso falando que a Margaret Thatcher, era a época da Thatcher, né? A Margaret Thatcher está enviando britânicos numa guerra que não é uma guerra nossa, a Guerra das Malvinas, que é a Guerra das Falklands para os ingleses, né? Os ingleses chamam as Malvinas de Falklands, né? Tá mandando para as Falklands vários ingleses para morrer na guerra e tal, e são mortes inúteis, esses britânicos que estão morrendo esses britânicos que estão morrendo na guerra das Malvinas são mortes inúteis, morrendo para nada. E o Shawn fica nervoso e parte para cima dele, porque o pai ele quer se negar a acreditar que o pai dele morreu numa guerra que para nada, né? Para nada. E aí o Combo fica lisonjeado com aquela atitude de um garoto de 12 anos enfrentando sem medo nenhum um cara de 30, né? E ele fala, é de pessoas justamente como você que eu preciso, corajosas. A gente vai resgatar a memória do seu pai. Ele não morreu em vão. A gente vai lutar pela Inglaterra e tal. E começa a aparecer então as ideias nacionalistas. E aí esse vai ser o embrião dos skinheads ultranacionalistas de extrema direita, e alguns vão caminhar e se debandar para o lado do neonazismo depois, né? E tem uma cena muito, muito icônica no filme, que é quando eles vão para uma outra cidade se encontrar com líderes do partido National Front.
E aí chega, eles são caras bem abastados, chegam com carrão ali, são políticos de carreira, gente rica. Não é gente da classe operária como eles ali, né, do subúrbio inglês. São pessoas abastadas. E o cara faz um discurso para vários skinheads que estão lá, e dentre esses skinheads estão eles ali, o Combo, o Banjo e o Shawn e os demais. E aí ele fala, não, vocês devem lutar pela Inglaterra. Dizem que nós somos nazistas. Nós não somos nazistas, nós somos nacionalistas. Nós não somos racistas. Nós temos um império que é um império multiétnico, o Império Britânico é multiétnico e tal. Nós só apenas queremos lutar pela Inglaterra e tal. E eles ficam deslumbrados, aplaudindo, e começa a mostrar que eles são fanáticos, eles estão indo para o lado do fanatismo, né? Na volta, eles estão voltando de carro e um dos garotos fala assim: eu gostaria de perguntar se vocês acreditaram, né, em toda essa baboseira que eles falaram. O Combo que estava dirigindo, ele para o carro bruscamente, vai no banco de trás, tira esse jovem e fala que ele não tem o direito de questionar e duvidar da idoneidade daqueles políticos, do Partido National Front e tal, e deixa ele lá na rua e vai embora. Então ele é mais um que sai do grupo, que acaba voltando pro grupo do Woody, né? Então, a partir disso, eles vão fazer vários atentados por toda a cidade. O grupo do Combo, que é o novo grupo de skinheads nacionalistas, eles vão fazer vários atentados por toda a cidade. E aí eles chegam num grupo de jovens paquistaneses e começam a fazer ofensas, falando que eles são mestiços, que eles não são brancos, que eles não são ingleses, que é para eles saírem de lá. A Inglaterra tem 2000 anos de história, a gente não vai deixar com que vocês destruam a nossa história e tal. E eles começam a entrar num ponto de ebulição de xenofobia, né? Nessa época, na história, na Inglaterra, surgiu a Anti-Pak League, a Liga Antipaquistanesa, que vai ser atrelada aos skinheads. Tem no livro do Glauco Matoso, que eu entrevistei, chamado O Espírito de 69, que é do George Marshall. Na verdade, eu fiz um documentário sobre os skinheads brasileiros de São Paulo e Curitiba, entrevistei vários grupos, faço um histórico do movimento no Brasil. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para esse documentário que eu fiz chamado Rastros no Subúrbio, Resquícios das Grandes Utopias. Eu vou deixar o link para vocês assistirem, caso vocês queiram assistir, né? Bom, vale a pena, assiste o documentário, baixa o livro, lê o livro também, vocês vão gostar. E depois vocês deixam no feedback aqui desse vídeo o que vocês acharam do livro, né? Se vocês quiserem o livro físico, entre em contato comigo, vou deixar meu e-mail. Eu ainda tenho alguns exemplares, eu posso vender e enviar pelo correio para todo o Brasil para vocês. Eu envio pelo correio, né? Bom, e então aquele paquistanês que tinha uma loja que sempre entrava em confusão com o Shawn, ele e a gangue dele vão entrar na loja desse paquistanês e vão fazer uma limpa lá, vão começar a roubar bebida, cigarro, um monte de coisa. E ele fica bravo com ele, falando que é para eles saírem dali. E o Combo entra, ele que é mais velho, já é um cara mais maduro, entra segurando uma faca e ameaçando o paquistanês, falando que ele era um Paki Bastard, um paquistanês desgraçado, né? You're Paki Bastard. E aí e ele fica assustado de ver o comportamento xenófobo daqueles skinheads e aquelas ofensas que não eram ofensas comuns, eram ofensas de cunho racista, né? Bom, o nome do filme This is England, Isto é Inglaterra, remete ao discurso que os xenófobos e nacionalistas falavam. This is England, isto é Inglaterra, né? Então eles sempre chamando esse grito de ordem aí para falar quando os seus discursos nacionalistas, ultranacionalistas, inflamados, né? Então eles falavam This is England. Bom, em certo momento o Combo ele dá uma bandeira da Inglaterra pro Shawn, né? E ele fala, essa é a bandeira da nossa pátria, tem a cruz de São Jorge, né? Aquela bandeira branca com a cruz vermelha, que é a bandeira da Inglaterra, não é a Union Jack do Reino Unido, né?
da Grã-Bretanha, né, a Union Jack. E nessa época surgem as bandas como The Last Resort, várias outras, que a No Remorse, depois a Screwdriver também, que vai ter basicamente uma presença muito forte no universo hack, né? Rock Against Communism, rock contra o comunismo, que é quando essas ideias de extrema-direita começam a chegar entre os skinheads, né? Nessa época no Brasil, o movimento dos carecas é na transição dos anos 70 para os anos 80. Na Inglaterra, os skinheads são anteriores aos punks, né? Surgiram em 69, os punks na década de 70. Só que no Brasil, os carecas do subúrbio dizem, alguns, que eles são uma dissidência de grupos punks que começaram a debandar para o lado da extrema-direita e começaram a adotar posturas nacionalistas, posturas anti-imigração, alguns, né? Depois que vai ter com o movimento White Power, mas é fato que muitos deles eram operários da Zona Leste, né, dos bairros mais suburbanos de São Paulo, e do grande ABC, que vai surgir os carecas do ABC de tendência integralistas, né? Os carecas do ABC eles eram integralistas. Mas boa parte, mas eles não eram racistas, então eles aceitavam nordestinos, aceitavam negros, aceitavam mestiços, porque boa parte deles era de núcleos pobres da cidade, né, de suburbanos daqui de São Paulo, e esse grupo neonazista que vai surgir nos anos 90, que era o GSB, o Grupo Separatista Branco, ele é um grupo formado mais com jovens da classe média mesmo, que são jovens eurodescendentes da classe média. Bom, mas não vou falar disso. No livro Cadastros Brancos eu explico toda essa trajetória da cultura skinhead aqui em São Paulo, né? Bom, então eles começam no filme, o Sean e o Combo, e todos eles começam a colocar bandeiras da Inglaterra para todos os lados e tal. E acontece um episódio, dentre tantos esses ataques xenófobos que eles começam a fazer pela cidade. O Combo chama a Lou, que é a namorada do Woody, e ela vai falar com ele um momento e ele fala que ele ama ela, que ele gosta dela, dá a entender que eles tiveram um caso antes dele ir para a prisão. Só que quando ele estava na prisão, ela se aproximou do Woody, ela começou a namorar o Woody. E aí ela renega ele, ela rejeita ele, ela fala que ela gosta do Woody, que é para ele seguir o caminho dele e tal, e ela rejeita ele. E ele fica ressentido, sofrendo, porque ele gosta muito dela e tal, e ele resolve meio que se vingar, ele perde um pouco o juízo, ele fica meio desnorteado, nervoso, ele fica meio sem chão, né? E aí ele encontra o Milk, que é aquele skinhead jamaicano, e fala assim, cara, você pode me vender uma erva, né? Eles fumavam muita erva na época, né? Maconha e tal. Cara, você pode me vender uma erva? E o cara fala, não, beleza, eu te vendo. Vamos lá fumar lá em casa, vamos? E aí ele começa, estão ouvindo reggae e tal, estão ouvindo ska, começam a fumar maconha lá, todos eles, e dá a entender que o Combo tá fazendo isso de propósito. E ele deixa o Milk, que é o skinhead jamaicano, bem relaxado, e ele começa a falar, cara, você é meu amigo. E ele começa a fazer perguntas da família dele, né? Como é que é a sua família, quantos tios você tem, quanto tempo que eles estão vivendo na Inglaterra e tal. E aí o Milk cai na dele e começa a falar bem da família dele, e a família dele parece que tem uma posição meio que boa, e ele ressentido começa a falar, mas vocês vêm na Inglaterra de fora, vocês nem são ingleses, e vocês têm uma situação de vida melhor que a nossa de desempregados. Nós somos filhos de desempregados e desempregados britânicos e tal. A culpa disso é dos imigrantes, como vocês e tal. E aí o Milk percebe que ele não está muito bem. Aí, num ataque de fúria, já vou falando que tem spoiler, né? Num ataque de fúria, o Combo começa a espancar o Milk. E o Shawn fica desesperado. Não, para com isso, não sei o que e tal. E aí, ele praticamente quase mata o Milk, que fica desacordado, desfalecido no chão. E depois ele cai na real. E ele fica falando, meu Deus, o que eu fiz? Me perdoa, o que eu fiz? Vamos tentar acordar ele. E aí chama o Shawn, eles tentam acordar o Milk e tal, e aí ele vai para o hospital,
E aí mostra o Sean na casa dele e a mãe dele falando pra ele não se preocupar, que o Milk vai ficar bem e tal. E o Sean começa a perceber que eles foram longe demais. Que eles começaram, por conta da xenofobia, se aproximar do nazismo, da violência. E um amigo dele, um amigo querido dele, né, foi espancado, quase morto, por conta do ódio que eles estavam sentindo das ideias de extrema direita, né, do partido National Front. E aí no final do filme mostra o Sean pegando a bandeira da Inglaterra com a cruz de São Jorge, né, que o Combo deu para ele vai numa praia e joga essa bandeira no mar, né? Se desfaz a bandeira, joga a bandeira no mar, e aí o filme acaba aí, né? Bom, o que é ele num sinal de rejeição a tudo aquilo que ele sentiu, ele quer voltar à situação anterior, né? Uma situação antirracista, uma situação mais tolerante, de curtição da vida, né? Que o skinhead era curtir a vida, embora tivesse a violência também, mas não era um movimento atrelado às ideologias e dogmas políticos, né? Seja o radicalismo à esquerda dos Rashs, ou seja o radicalismo à direita dos oi nacionalistas, né? Bom, o filme ele retrata então esse período de transição dos skinheads tradicionais, os Thread Skins, que seguiu o espírito de 1969, com a chegada da política. Aí outros grupos também surgiram nessa leva, que é o Reds and Anarchist Skinheads, skinheads vermelhos anarquistas, né? E os skinheads da direita. E aí eles vão ganhar essa fama de serem neonazistas por conta da adesão, muito por conta do Ian Stewart Donaldson. O Ian Stewart, né? Ian Stewart, que era o vocalista da banda Screwdriver, que morreu nos anos 90, né, num acidente de carro. Ele vai, por conta das suas letras e música, fazer toda uma onda de ultradireita e xenófoba na Inglaterra nos anos 80. E esse movimento pela Europa ele vai se alastrar e vai se fortificar muito depois da queda do Muro de Berlim, no lado oriental da Alemanha, que era a ex-Alemanha Oriental, a ex-Alemanha República Democrática Alemã, que era a Alemanha comunista. Como era a parte mais pobre e os imigrantes começaram a chegar naquela região e eles tinham uma situação mais desfavorável do que a Alemanha Ocidental, na Alemanha os skinheads então vão começar a perseguir os imigrantes turcos e de outras nacionalidades, até mesmo do próprio leste europeu que foi para lá, alegando que eles estavam roubando os empregos deles. Todo aquele discurso fanático de ultranacionalismo, né? E aí, na Europa vai ter uma fama, os skinheads, de serem neonazistas por conta desses episódios, né? Bom, mas todos esses episódios eu conto no livro Cadarços Brancos, que tem uma intencionalidade, esse título, né? Os Lace Codes. Lace Code é o código de cadarços, cada cor de cadarço da bota, né? Representa uma ideologia ou uma tendência. Eu explico tudo isso no livro Cadarços Brancos, Entre o Sonho e a Barbárie, que eu conto a minha própria experiência nesse universo e faço um registro das culturas punks e skinheads aqui no Brasil. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês baixarem o livro, tá certo? Bom, então é isso. Eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta da sétima arte e vamos sempre promover o cinema nacional e, sobretudo, o cinema internacional. Valeu, gente! Grande abraço!